irmãos, cada um de nós. E aí nós nos perguntamos, eu, trabalhador da última hora, mas por quê? De que forma que eu posso ser um trabalhador da última hora? E essa dúvida fica pairando, né? Será que eu tenho que fazer parte de uma casa religiosa? Eu tenho que trabalhar nas fileiras religiosas, dentro de um templo, de uma igreja ou de um centro espírita, para que eu possa ser um trabalhador da última hora? Sim, nas casas espíritas, nas igrejas, nos templos, seja qual for a denominação, nós temos trabalhadores da última hora. Mas nós não precisamos exatamente estar dentro de um templo para podermos ser ou nos tornarmos um trabalhador da última hora. Nós podemos ser um trabalhador da última hora dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, junto com a nossa família, no local onde nós trabalhamos, na empresa que trabalhamos, dentro do ônibus, ou na fila da padaria, ou na fila do supermercado, ou na fila da lotérica. Enfim, nós podemos e devemos ser um trabalhador da última hora, onde quer que estejamos. Nós temos ouvido falar recorrentemente, principalmente no meio espírita, que nós estamos vivendo tempos de mudança. A gente ouve falar isso também pela boca de outros irmãos nossos de outras religiões, que falam que alguma coisa vai acontecer, que tem algo no ar, que está vindo uma mudança. E nós espíritas falamos isso também, mas vamos um pouco mais além. Nós falamos que nós estamos vivendo um tempo de transição, de mudança, onde a Terra vai sair do seu lugar de um planeta de expiações e de provas para se tornar um planeta de regeneração, ou seja, um planeta onde habitarão espíritos melhores, pessoas melhores. E é interessante porque, como eu acabei de falar, tem muita gente falando isso, parece que isso está no ar. Parece que a gente pressente que tem alguma coisa acontecendo. Então, realmente são tempos de mudança. E aí, falando sobre o trabalhador da última hora, sobre transição planetária, nós lembramos do Sermão da Montanha. Jesus fala que os mansos herdarão a terra. E aí, quando a gente começa a refletir sobre isso e junta com essa informação de que estamos passando por um momento de transição, a gente entende que quem são esses mansos que herdarão a terra? Conforme nós vamos desencarnando aqui na Terra, conforme a nossa evolução espiritual, a gente vai para um plano espiritual A, B ou C, e aí aguardamos o momento de reencarnar porque a nossa evolução não está pronta. Porém, se ao desencarnar a nossa condição espiritual for muito inferior ainda, muito ruim, a gente não volta a reencarnar na Terra. Nós vamos para mundos um pouco mais atrasados que a Terra. Repetiu a lição, mas não vai voltar para a mesma escola. Isso às vezes acontece com a gente aqui, né? A gente está matriculado na escola, aí você repete ano, mas você nem sempre volta para a mesma. Às vezes repete ano lá no Beltrão, repete ano no Pilar, que é outro matriculado no Polo, e vice-versa. Então os irmãos que ainda persistem no erro, ainda estão bem atrasados espiritualmente, já não voltam a reencarnar na Terra. Vai repetir de ano, mas já para um planeta inferior à Terra. E aqueles irmãos que estão de acordo, estão vibrando na mesma faixa vibratória da Terra, no momento, esses sim, eles voltam a reencarnar aqui. Porque já conquistaram uma evolução mediana e já conseguem voltar para a Terra. A Terra estando melhor, volta para cá. E aí faz todo sentido quando Jesus fala que os mansos herdarão a Terra. Então aqueles que acompanharem a evolução do planeta voltam a reencarnar aqui. Se não tiverem condições de permanecer, ao desencarnar já não voltam mais.
E aí, esse pensamento vai nos levar a uma outra questão que também está no Evangelho. O Evangelho de Jesus é um manual de vida, é um manual psicológico, um manual de conduta. E aí nós lembramos quando Cristo nos disse: orai e vigiai. E o que será esse orar e esse vigiar? Orar nós sabemos. Nós oramos para pedir algo, nós oramos para agradecer, nós oramos para louvar o nosso Criador. Esse vigiar, ele tem que ser constante. Não para a gente ficar paranoico, não é isso. Mas para ficarmos atentos quanto à nossa conduta, tanto na ação quanto no pensamento. E aqui eu faço um parênteses na questão do pensamento, porque nós temos o hábito de achar que no pensamento nós podemos tudo. Nós devemos vigiar somente as nossas ações e o nosso verbo, vigiar a nossa palavra. E é um grande engano a gente achar que no pensamento nós podemos tudo. Poder nós podemos, que ninguém vai colocar peias no pensamento, porém não devemos. A gente pode pensar o que quiser, ninguém tem acesso, a menos os espíritos, né? Os espíritos sabem o que a gente está pensando, mas os encarnados, a menos que tenha a mediunidade de percepção, né? Da percepção de captação de pensamento, a telepatia, né? Do contrário, de encarnado para encarnado, a gente está passando batido porque ninguém está percebendo nossos pensamentos. Então, baseado nisso, como a gente pensa, ninguém virou o pensamento, eu posso pensar o que eu quiser. Não é bem assim. Aliás, não é nada assim. Porque o pensamento, ele tem vida. O pensamento gera uma emanação. O pensamento gera energia. Automaticamente o que acontece é a gente atrair pessoas encarnados, mas principalmente desencarnados, que estão na mesma faixa vibratória nossa. Ou seja, se eu tenho o hábito da maledicência, se eu adoro uma fofoca, se eu adoro falar mal dos outros, eu vou atrair espíritos desencarnados que vibram igual a mim, que pensam igual a mim. E alguém pode pensar, nossa, mas tem espíritos no mundo, tem espíritos desencarnados que gostam de fofoca? Tem. Porque a pessoa que morreu fofoqueiro, se ele não quiser mudar no mundo espiritual, vai continuar fofoqueiro. E agora vai ficar feliz, porque pode ver uma pessoa de coisa que não via para encarnar. Poder fofocar mais livremente. Então, o espírito com o hábito da maledicência, o espírito que gosta da discórdia, o espírito que gosta de falar mal dos outros, ele vai ser atraído pelo pensamento daquele encarnado que está pensando nisso. Está pensando mal dos outros, pensando mal do vizinho, às vezes está na fila e está pensando mal de quem está na frente, quem está atrás, vai atrair para si essa companhia espiritual, que é uma companhia ruim. Porque a atração de um espírito inferior nunca é bom. E aí essa pessoa vai até adoecendo e não sabe por quê. Está atraindo companhias espirituais perniciosas, que vibram numa faixa negativa, numa faixa inferior. E essa energia que vem do espírito desencarnado, essa energia ruim, acaba afetando o físico do encarnado, não se dá conta. Às vezes a gente não tem coragem de fazer o mal, porém pensa no mal o tempo todo. Já é o mal. O pensar no mal já é o mal, porque o pensamento gera vida. E observem que tudo que nos circunda aqui na Terra, que nós temos em volta, em torno de nós, primeiro surgiu no pensamento. Essas cadeiras que cada um de vocês estão sentados, elas surgiram primeiro no pensamento. No pensamento do projetista que desenhou as cadeiras e mandou para a oficina para elas serem confeccionadas. Esse centro espírita aqui, esse prédio, ele surgiu primeiro no pensamento do arquiteto. Então tudo começa no pensamento. Então não adianta a gente vigiar a nossa palavra, vigiar as nossas atitudes, se não vigiar o pensamento também. Mesmo porque, de tanto pensar no mal, uma hora a gente acaba fazendo.
Uma hora esse pensamento ganha força, uma hora ele se solidifica e está lá a gente fazendo o que não devia. Repito, não é para ninguém ficar paranoico, porém é para ficar atento. O que eu tenho pensado? Que tipo de pensamento eu alimento? Quando Jesus falou orar e vigiar, é para tudo. Atitudes, pensamentos, palavras, para tudo. Ontem na UESD, a gente estudou uma mensagem do Emmanuel, onde ele dizia que os hospitais estão repletos de enfermos do corpo, das mais diversas patologias. Problemas de saúde relacionados aos olhos, aos ouvidos, aos dentes, várias patologias. E o Emmanuel diz que para cada doença, graças a Deus, nós temos aí a medicina nos socorrendo, né? Porém, o Emmanuel fala que muitas vezes nós usamos os olhos para enxergar o que não devemos, ou para distorcer o que não deveríamos. Usamos os nossos ouvidos, a nossa audição, para ouvir o que não devemos, ou para deixar de ouvir. Um irmão que nos procura angustiado, que nos procura com dor, que nos procura com problema, e nós nos negamos a ouvir. Ou então aquele irmão que nos busca na confiança e nos conta algum problema mais íntimo, que precisa de um conselho, ou só de alguém que ouça, porque se encontra no meio de angústia, de aflição, e a gente escuta e acaba cometendo o grave erro de falar para outra pessoa: fulano, não conta para ninguém. Estou confiando em você, é para você que eu estou falando. A gente vai e conta para o outro e fala assim: não conta para ninguém não, tá? Aí esse outro conta para um terceiro: não conta para ninguém não, é segredo. Daqui a pouco não é mais segredo. Isso tem a ver com maledicência. Também tem a ver com maledicência. Nos recusamos a ouvir palavras de alerta, muitas vezes do próprio Evangelho, que está nos exortando a mudança de caminho, e nós não damos ouvido. E aí a medicina, graças a Deus, nos socorre quanto à patologia do ouvido físico. Porém, da parte espiritual, a medicina não alcançou ainda. E aí nós usamos o verbo, usamos a palavra para ofender, para humilhar. E a medicina também não vai tratar isso. Porque o que está falando, a palavra vem do pensamento. Quem pensa é o espírito. A medicina não trata o espírito. A medicina vai tratar alguma patologia da boca, da língua, dos dentes, do aparelho fonador, da garganta. Porém, aquele que produz o verbo, que é o espírito, a medicina não alcança ainda. Então, nesse texto, o Emmanuel nos faz um alerta para a gente tomar cuidado como que a gente está usando o nosso veículo físico. É muito comum a gente ver na literatura espírita esse termo veículo físico. Porque é como se o espírito, que somos nós, fosse o motorista e o nosso corpo físico fosse um carro. Quem dirige sabe quanto que é importante um carro, onde ele nos leva, como que ele nos ajuda. Mas esse carro tem que ser bem cuidado, né? Tem que estar com a manutenção em dia, não podemos dirigir embriagado, bêbado, temos que tomar cuidado, zelar do veículo. Não é diferente do nosso corpo físico. O nosso corpo físico é um instrumento que o Espírito se utiliza para evoluir aqui na Terra. Aqui na Terra, o Espírito se manifesta através do seu veículo físico. Então veja que não é à toa que se fala que o corpo físico é o templo do Espírito. E aí sim, nós temos cuidado, relativamente bem, né? Quando partimos para a extravagância, a gente até cuida mais ou menos. Tem uma dor, vai no médico, né? Alguns fazem prevenção. Porém, isso tudo que eu falei agora há pouco, o mau uso da fala,
o mau uso da audição, o mau uso dos olhos, também pode gerar doença desses órgãos. Porque todo órgão nosso, ele tem um correspondente no perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Se através das nossas atitudes, atitude gera energia também, consequências, e pensamentos também, como eu acabei de falar. Se a gente começa a lesar o perispírito, que é mais sensível, esse perispírito, que é esse corpo espiritual, ele vai refletir no corpo físico. E aí vem as doenças. Não é à toa que existe a tal da gastrite nervosa. Quando a gente passa nervoso, ou somos pessoas irritadiças, que se irritam à toa, a gente acaba liberando substâncias no estômago, estimula até a produção de suco gástrico, e a gente acaba tendo o quê? Dor de estômago. Que tudo começou com o quê? Com a emoção. Com o pensamento desequilibrado de raiva, de ira. A gente passa muito nervoso, né? Nossa, passei tanto nervoso essa semana que me deu dor de estômago. Não é à toa. Ah, passei tanto nervoso que me deu dor de cabeça. Então percebam que as nossas emoções geram efeitos no nosso físico. Então quando o Emmanuel diz para a gente cuidar dos nossos órgãos no sentido espiritual, ele também quer dizer que se não cuidarmos haverá também ressonância no corpo físico. Então veja que terapeuta, que pedagogo, que psicólogo foi Jesus, quando ele falou para nós, orai e vigiai. Isso é muito profundo, gente. Isso pode nos trazer uma mudança de vida profunda, se passarmos realmente no nosso dia a dia a vigiar e orar. Vigiando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, diariamente. No começo a gente vai passando batido, esquece, mas se a gente prestar atenção e levar isso como uma norma de vida, como uma conduta, de vigiar, tomar cuidado com o que pensa, com o que faz, com o que fala, com o que ouve. Ah, mas como assim com o que ouve? Ora, se está num ambiente pernicioso, onde está ouvindo o que não é bom, se ausente. Você chegou alguém para falar mal de alguém para você, que morra ali, que você não passe isso para frente, que você não dê vazão. Vem falar mal de alguém, ajuda essa pessoa que está falando mal a entender como não é tão ruim assim. Procura lembrar de alguma qualidade que ele tem. Até música, gente. Já falei isso aqui em outras ocasiões. Até música é importante tomar cuidado. Outro dia, eu estava vendo uma fala da filósofa Lúcia Helena Galvão. Se quiser conhecer, vale a pena. Joga lá no YouTube. Lúcia Helena Galvão. É uma mulher muito lúcida. E ela falando sobre isso, para a gente tomar cuidado com o que a gente ouve. Porque música é vibração pura. Música é energia pura. Observe que uma música é capaz de mudar o nosso estado de espírito. Às vezes a gente está muito triste e escuta uma música tão espiritual que essa música ela vai para uma prece, que melhora o nosso estado, que nos deixa com um ânimo melhor, que nos deixa espiritualmente melhor. E o contrário também acontece. Tem músicas de uma densidade tão pesada, tão baixa, a frequência tão baixa, que ela nos deprime. O que vocês acham que acontece com músicas que falam de baixaria o tempo todo? Músicas que falam palavras de baixo calão, que nos remetem lá para um livro bem rasteiro. Porque há músicas que são inspiradas pela espiritualidade superior. Se vocês quiserem ver, joguem lá no YouTube o que é o Almir Sater fala sobre a música dele. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome, agora eu esqueci. Alguém lembra aí que é a música do Almir Sater que fez? Ele falando devagar, que já tive pressa. Tocando em frente, isso mesmo. Exatamente, tocando em frente. Coloque lá no YouTube, coloque assim, Almir Sater relata como compôs ou como fez a música tocando em frente.
Ele fala que ele foi até a casa do... Oi? Renato Teixeira. Renato Teixeira, que é o parceiro dele, né? Renato Teixeira compôs aquela música bem conhecida, Romaria na Pedra, dele? Se não me engano, é dele. É dele, né? E tantos outros que ele compôs também, né? O baita compositor. E ele e o Almir têm feito alguns trabalhos juntos. Aí o Missato fala que chegou na casa do Renato Teixeira e viu lá o violão no segundo sofá. E parece que até faltava uma corda no violão. E ele pegou o violão, vê a inspiração, diz que o Renato Teixeira olhou para ele, estalou os olhos, correu pelo papel, começou a escrever. E ele fala que fizeram a música em 2 minutos. E aí ele finaliza dizendo que ele fala assim, essa música foi um presente, essa música foi psicografada. Então veja que essa música ela é de uma beleza imensa. E já foi até tema de palestra, não nessa casa, mas já vi no YouTube uma palestra dessa música, uma casa espírita. É uma música belíssima, que nos leva para uma condição espiritual boa. Quando escuta ela, a nossa vibração melhora. Fala de coisas boas, de coisas bonitas. Então muitas e muitas músicas, como também a literatura e tantas outras formas de arte, são inspiradas pelo mundo superior. Porém, há trabalhos que são chamados de arte, mas que na verdade não são, que são inspirados pela espiritualidade inferior. Isso acontece, por incrível que pareça. Tem músicas aí com a letra ruim, que levam para uma vibração bem baixa, mas que gruda na cabeça igual chiclete. Às vezes, sem perceber, você está cantando aquela porcaria. Que te leva para um estado vibracional ruim. Observe músicas, e elas existem, que falam de violência. Qual que é o nosso estado espiritual, escutando uma música dessa? A que vibração que nos leva? Vai nos deprimindo aquilo. Então, até com música, é bom tomar cuidado com o que se escuta. As influências espirituais, tanto as boas como as ruins, elas chegam até nós de todas as partes. Cabe a nós sintonizarmos o que nós quisermos. É igual o rádio, né? A gente vai sintonizar mexendo no botão ali, a estação que a gente quiser. A frequência espiritual não é diferente. Por isso que é importante estar atento, vigiar o tempo todo, para que a gente possa ficar numa vibração constantemente boa. E aí tudo melhora. A condição de saúde, a condição do humor, a família melhora, vai tudo melhor. Porque nada muda se a gente não mudar. Orai e vigiai. E a oração? A gente escuta comumente falar sobre oração. Na casa espírita, então, se fala muito. Tema de palestra. Mas eu acho que muitas vezes essa questão da oração, ela nos entra no ouvido e sai pelo outro. Mas, gente, experimentem. Quando estiver com alguma aflição, angustiado, com problemas, experimente orar. Eu sei que nessa hora não dá vontade. Que é impressionante. Mesmo nesse momento não dá vontade. Mas vença a si próprio. Mesmo sem vontade, vá e faça a oração. Uma oração decorada não precisa. A melhor oração é aquela que vem do coração. Posso orar o Pai Nosso? Pode. Desde que ele venha do coração. Porque se for só repetição, não adianta nada. Então experimentem orar de verdade, conversar com Deus do teu jeito. Não precisa de palavra bonita. Ah, não sei orar bonito. A oração bonita é aquela que vem do coração. É a melhor oração. Experimentem orar para ver se o estado de alma não muda instantaneamente. O desânimo vai embora, o medo vai embora, a angústia vai embora. Um problema que parecia enorme fica pequeno. Isso quando não vem a solução para o problema, que é muito comum vir também através da prece. Então, quando nós falamos dos trabalhadores da última hora, são os tempos, são chegados os tempos de mudança. Realmente a Terra entra numa rota de mudança. Por isso esse rebuliço, tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo com as coisas boas. Porque quando uma casa está em reforma, fica uma bagunça danada, né? Mas depois, quando termina a reforma, tudo fica bonito e renovado. É assim com a Terra. Está acontecendo muita coisa ruim, mas também está acontecendo muita coisa boa.
espíritos do mundo inferior reencarnando, espíritos do mundo superior encarnando também. Então são tempos de mudança. Cabe a nós escolhermos em que faixa nós vamos sintonizar. Cabe a nós escolhermos com que tipo de irmão nós vamos sintonizar. Todos são filhos de Deus. Inferiores e superiores. Todos são filhos de Deus. Todos merecem a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Porém, é bom que nós vibremos no positivo. Que nós vibremos no bem. Porque ninguém evolui espiritualmente atrelado ao erro, atrelado ao mal. Os nossos irmãos inferiores espiritualmente, um dia alcançarão a luz também, com certeza. São filhos de Deus. Agora é importante que nós estejamos fora do poço para estender a mão para puxar quem está lá dentro. Não entrar no poço junto, senão serão dois no poço. São tempos de mudança. E os trabalhadores da última hora é cada um de nós aqui presente. Somos nós aqui dentro, são os outros que estão lá fora, são os outros que estão dentro e fora de templos religiosos. Porque a nossa conduta, ela deve ser boa onde quer que nós estejamos. Nós não podemos e não devemos ser cristãos com a cola marcada. Cristão dentro do centro espírita, não. Cristão onde quer que nós estejamos. Trabalhadores da última hora, onde quer que nós estejamos. Esse é o recado do Cristo. Trabalhadores da última hora. Orai e vigiai. Sigamos sempre com aquele que é a nossa luz, que é o nosso modelo e o nosso guia, o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado a todos. E vamos lá para o passe, né? Sim.